agradecer, Senhor, por essa oportunidade que estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz e que, por favor, filhos obedientes, que o teu Santo Espírito nos conheça nesta manhã mais uma vez dos teus planos e projetos, nossas vidas em relação à nossa saúde, porque a mensagem ela tem muita relação com esse processo de salvação, fixação, de ministério de reconciliação. Então, Pai, nos ajude a colocar essa mensagem em prática em nossos dias. Esse é o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Eu coloquei o nosso momento de hoje como Kibrot Hatavá. Não sei se está certa, mas traduzindo significa a cura dos desejos. E é onde conta a história, capítulo 11, que é uma história conhecida, onde o povo de Israel, né, saiu do Egito para a terra prometida e reclamava da alimentação. Você que estava cansado do maná, que não aguentava maná. Não aguento mais maná, era muito melhor lá no Egito, que era escravo, e comia peixe, comia pepino, comia alho, enfim. Não está com nada não, viu, Moisés? Falar com Deus é providenciar, porque tá pobre esse maná. E eu vou fazer uma ressalva aqui. Tem um vídeo no YouTube que mostra um pastor nosso, da nossa igreja, que ele tem uma experiência de, acredita-se que foi maná que caiu na África, em um lugar que não tinha alimentação, e foi feito isso que caiu do céu, e eles acordavam de manhã, viu o chão cheio, e tinha um aspecto de maná mesmo, como tem na Bíblia. Foi fazer, trouxe esse alimento, eu vi com os meus próprios olhos, 14, que foi essa experiência num congresso que eu fui em São Paulo de irmãos, falando sobre espírito de profecia, falando sobre alimentação, sobre os eventos finais. E ele foi levado para uma universidade em São Paulo e descobriu que tinha todas as pedras nutricionais, que aquele povo que estava ali na África, se comesse isso que caía, que eles acordavam de manhã, estava lá, eles não fazem nada. Então, para mim, que o maná realmente era um alimento completo, tá? Mas mesmo assim, o povo... E eu faço uma analogia ao tempo de hoje, né? Nós somos... Deus dá orientação para a gente reclama, Deus é melhor para a gente, né? E o maná era um alimento completo nisso. Mas olha só o que aconteceu. Números 11, no capítulo 11, versículo 4, que era uma mistura de gente, porque não tinha só israelitas que decidiram fugir e que estavam neles. E veio ter grande desejo. Então, o povo que não também ficava ali no ouvido. Isso acontece com a gente, né? Você vai deixar de comer carne? Que nada, você tá maluco, você é fraco, você vai ficar desnutrido, você vai ficar magrinho, você tá sem comer carne. Cadê a proteína, né? Então, isso acontecia com eles lá. Os egípcios no pé do ouvido diziam assim, que negócio é esse, né? Então, a Bíblia fala que teve grande desejo de todo mundo para comer a comida dos egípcios. E aí eles perguntaram, quem nos dará carne? Né? Eles começaram a perguntar, não estavam satisfeitos. Aí, em 11:34, fala assim, então Deus, né, manda uma chuva, manda codornizes, de lá. Se vocês querem carne, então vai ter carne. Agora vai carne pelo nariz. Então, tá carne que o povo começou a morrer. E pelo que o nome daquele chamou Kibrote Hatavá, portanto, ela enterraram que teve desejo de comidas egípcias. Eu vou voltar esse texto no final. E vi uma pergunta. Agora vamos para a parte científica. Será que carne vicia? É uma pergunta para vocês. Quando a gente deixa a carne vicia, vamos lá. 20 a 70% das calorias da carne é só de gordura saturada, viu? E é um alimento calórico. O áudio está falhando? Vocês não estão me ouvindo? Ui? Estão me ouvindo? Tá, pronto. Certo. Estamos ouvindo a internet está um pouco estável, entendeu? Talvez é um ambiente onde você está, se é fechado,
Então deve ser isso, mas tá dando para ouvir, viu? Fica tranquila. Pronto, certo. A carne é um alimento calórico, certo? Vamos lá desmentir um fato aqui. Por exemplo, pessoas diabéticas acreditam que ficam diabéticas porque comeram carne em excesso a vida toda, comeram alimentos com muita farinha, muito açúcar, enfim. Mas já existe um tempo, estudos novos também mostram que isso é uma doença que vem porque também tem a relação com o excesso de carne, tá? E o excesso de carne faz o quê? A carne interfere com que as células recebam açúcar. Então, hoje, quando eu atendo paciente diabético, tenho contato com algum paciente diabético mesmo, eu diminuo mais a carne, eles perguntam, por que você diminui minha carne? Por que você tirou minha carne? Aí eu explico a relação. E depois eles percebem a melhora na glicemia. Poxa, quando eu diminui a carne, tirei a carne, melhorou. Olha só que interessante, né? A gente coloca, né, o carboidrato saudável e diminui mais a carne. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, fala o seguinte: são as faculdades físicas, mentais e morais. Eu consumo carne. Tem um vídeo no YouTube, igreja, de um programa que passou, que foi a Bíblia, recapitulando a lição, e o Luca, é um irmão nosso, ele foi modelo, enfim. Eu tive a oportunidade de tê-lo em 2011 ou 2012, da região, e ele mencionou essa vista e mencionou no vídeo que quando ele comia carne, ele sentia vontade de trair a mulher dele e não conseguia deixar de olhar para outras mulheres. Ele tinha desejo por outras mulheres e a mulher dele é muito linda, gente. Vocês vão ver, a mulher dele e mesmo assim ele sentia atração por outras mulheres. Ele começou a perceber, estudando Espírito de Profecia, ele agora também faz palestras sobre saúde, ele percebeu que quando ele tirou a carne, essa inclinação dele melhorou. Realmente a carne, ela mexe muito com os hormônios, principalmente o hormônio masculino testosterona, né? Porque a carne tem gordura ruim da carne, aumenta a produção desse hormônio, essa inclinação. Então, realmente, homens que estão assistindo, quem tem filhos, quem tem netos, enfim, consumo de carne, se você já tem essa inclinação, realmente ele não vai diminuir libido com relação à mulher nem nada, mas ele vai melhorar essa questão. Você sentir desejo por outros desejos sexuais que não são corretos, tá bom? Bom, vamos lá. E a ciência mostra o tempo todo que realmente a carne é um alimento que faz mal à saúde o tempo todo. Teve um estudo que mostrou que a pessoa que consome carne, ela tem 10 vezes mais chance de ter câncer. 10 vezes mais chances de ter câncer. E tem uma revista aqui, eu tenho um pedacinho de uma revista que é uma revista conhecida no mundo todo, e é a Natural News, ela é muito usada por vários profissionais de saúde, e ela fala sobre essa questão da carne, que traz riscos para a saúde, traz riscos para os ossos, né, que a carne mais o leite, os derivados, enfim, realmente muito, muito, muito mal à saúde. E ela banaliza total o consumo de carne, tá certo? Essa revista. Ellen White traz também, nesse livro Ciência do Bom Viver e Conselhos de vários tópicos importantes que eu vou pontuar aqui. Parte da carne está contaminada pela enfermidade animal, e é verdade, já que a carne hoje está bem contaminada. Né? Na clínica que trabalho, a gente estava conversando sobre isso essa semana. E cada vez que eu atendo paciente, meus irmãos, assim, verdade, cada dia que chega paciente lá com inflamação, dor no corpo, dor crônica, e aí uma diminuída na carne, eu retiro alguns tipos de animal, chegam lá com uma semana já dizendo que é melhor, que o intestino funciona melhor, que a dor passou, que a dor foi embora, que cólica foi embora, porque realmente a carne está contaminada e não é alimento apropriado. Deixa o corpo mais fraco para contrair doenças, porque a carne faz com que o pH do sangue fique ácido, então você fica propenso a ficar doente.
tem gente que tem a mentalidade de achar que deixa a gente mais saudável, né? Muito pelo contrário, ela nos enfraquecidos. O nosso sangue não é um sangue de qualidade, certo? E é o principal causa de doenças e câncer é a carne, tá? Também o açúcar também está nessa lista, viu? Mas a carne e o açúcar param com relação a doenças e a câncer. Eu tenho um cardzinho aqui, depois eu posso mostrar para vocês no grupo, fala assim, carne é o novo cigarro, carne é o novo tabaco. A pessoa que consome carne, ela desenvolve 23 tipos de câncer. Se você só come a carne, sem ser carne de salsicha, de quitute, você tem 10 chances. Mas se você come a carne processada, aqueles embutidos que são palatáveis, você tem 20 vezes mais chances de ter câncer. E aí na foto tá aqui uma carteira de cigarro e salsicha, porque é a mesma coisa. Então, tipo, né? Ai, não sei quem fuma, coitado, vai morrer cedo, vai ter câncer. Não. E se você come carne processada, você é um fumante de carne, entendeu? Então, traz doença crônica, doença arterial, infertilidade, AVC, isso causa a questão do consumo de carne. E outra coisa, eu falei isso numa aula também. Carne, gente, mesmo cozida, aí você pode dizer assim, mas eu faço carne de panela, eu não frito nem nada. Já tem pesquisas que mostram que a carne cozida produz substâncias tóxicas para a nossa célula, danificando o DNA. E quanto mais alta for a temperatura que eu coloco a carne, mais danifica o meu DNA, certo? Então, qual é a carne que eu coloco assim, em altíssima temperatura? A carne de churrasco. Aquele domingo que você senta com sua família a resenhar, como diz aqui, né? A gente no Nordeste resenha. Você coloca a carne de churrasco para assar, essa carne bem assada, ela se torna mais tóxica do que a carne, mas as duas têm toxinas, tá certo? E aí você me pergunta, ai, e os meus caninos? Os caninos para o quê? Né? É para lascar a carne. Carne aqui facilitar a mordida da carne. O canino é para isso. Oh, minha gente. Não necessariamente. O canino serve para rasgar alimentos. E eu exemplo aqui de um animal que tem um canino enorme, que se a gente visse um animal desse na nossa frente, a gente correria. Que é lá. O gorila, ele tem caninos enormes. Colocarem no Google uma boca de um gorila, colocar foto de um gorila, vocês vão ver o gorila com a boca aberta, os caninos enormes. E gorilas são vegetarianos. O canino é muito menor, né? Então, se eles que têm um canino grande, é porque a gente que tem um canino melhor não pode comer, tá bom? Então, vem a questão do nosso intestino. Há quanto tempo dura uma carne no gastrointestinal, estômago e intestino? Primeira ação, se vocês procurarem no Google intestino de um animal carnívoro e o intestino de um animal herbívoro, come vegetais, vocês vão perceber que o intestino de um animal carnívoro que come carne é um intestino curto. O intestino que come folha é um intestino mais longo. O nosso intestino se aproxima, parece um animal herbívoro que está aí na natureza. Ou seja, aqui no nosso intestino fica até 3 dias. Gente, imagine 3 dias você com a carne, tentando digerir a carne. De 2 dias tentando digerir. Tentando digerir, tentando digerir. Tanto que quando a gente faz modulação intestinal, que é para o paciente que realmente tem que tirar tudo que inflama, a gente dá 3 aí, quando a pessoa para de comer carne, probiótico para fazer efeito, porque ainda tem carne ali naquele intestino, ainda está digerindo, tá? E eu vou falar vermelha, vou falar sobre carne branca, peixe, eu vou entrar nessa parte. Estou só falando da carne. Eu estou falando de. Gente, estou falando de carne, eu estou falando. Não. Eu sei que eu falo, quando a gente fala carne, é mais carne vermelha, né? Mas eu falo bem. E o frango também entra nessa lista, viu? Eu vou até contar a história com uma experiência.
quando eu estava fazendo pós lá na FADBA, eu encontrei com uma pessoa no ônibus para falar sobre o frango. Encontrei com uma pessoa no ônibus e ele trabalhava numa daquelas da 101 que produz frango e tal. E aí ele falou sobre minha profissão, o que é que eu fazia. Eu falei, eu sou da área de nutrição. Aí ele falou assim, nossa, deixa eu te contar minha experiência com frango. E aí ele contou como era. Ele dizia que os frangos são finados, porque isso aí eu só ouvia, né? Ouvia, será que é verdade essa história? E aí eu tive a experiência de uma pessoa que trabalhou nessa área e pôde me contar essa história. Então, ele dizia que os frangos são confinados em gaiolas. Muitos frangos em um bequinho debicavam, tiravam o bico dos frangos, né, para eles não se bicarem, não se machucarem, para preservar a carne, antibióticos e como é que se diz? Remédios para que eles pudessem crescer, produzir ovos e poder ser abatido. E aí, a parte do terror dessa história. Ele dizia o seguinte: quando chegava o momento do abate do frango, tinha frangos que estavam com câncer, cancerígenos, uma parte do frango. Aí, o que fazia? Eles tiravam a parte cancerígena do sol. Vocês acham que eles jogam fora a parte cancerígena? Não. Eles pegavam a parte boa, colocavam para congelar, enfim, para as pessoas comerem no mercado, e a parte do câncer ia ser tritada com cartilagem, pele, com, enfim, pistas do frango, para virar, sabe o quê? Aquela calabresa de churrasco, para virar salsicha, para virar presunto de frango, para virar de frango, aqueles empanados de frango que vem cheio de farinha, de não sei o que lá, que quando frita fica gostosinho. Parte ruim, tanto vai para aquela parte bonita que você vê, né, do mercado, quanto para aquela parte ruim. Então, a carne do frango está contaminada. Agora eu vou dizer para eles a parte interessante da história. Eu vou até beber água, peraí. O dono da empresa, amigo, ele dizia, o dono da empresa não come o frango que ele produz. E ele dizia para mim, Tainá, enquanto eu trabalhei lá, eu não comi o frango também não. Ele falou assim, hoje eu como porque o que os olhos não vê, o coração não padece. Mas eu sei o que acontece por trás da indústria do frango. Em um relato de uma pessoa que trabalhou, e eu tive o privilégio de ouvir o ouvinte desse relato. Então, se o dono dessas empresas não fazem uso do frango que eles produzem, por que nós, né? Será que a orientação que Deus deu para a gente é uma orientação? Ai, Deus é atrasado, Deus é fora de moda, nada a ver. Propagandas que passam aí, o pessoal que faz academia, né? Assim, top de... E acha que... Não precisa. Tem vários relatos de pessoas que comem alimentação vegetariana e têm força, têm vigor, enfim. Então, é só para você ver frango, tá? Eu estou contando a história para resumir o terror mesmo do negócio. E aí vem outra pergunta, que tem muita gente que faz para a gente. Vocês só comem vegetais? Vegetais estão cheios de agrotóxicos. É bem melhor comer carne, porque minha carne não tem toxina, não tem agrotóxico, tá? Ah, errou. Tem uma pesquisa aqui, vista que saiu, falando que os animais pegam mais agrotóxico, além do antibiótico que ele toma, enfim, pega mais agrotóxico do que o vegetal. Vou dar um exemplo aqui, que está na minha projeção do computador, que diz assim, 1 grama de vegetal, ele tem 1 miligrama de um agrotóxico. Aqui tem exemplo de DDT, é um tipo de agrotóxico, tá? Um boi come 15 quilos de ração por dia. Um boi, 15 quilos por dia. Ou seja, por dia são 15 gramas de DDT, que é um tipo de agrotóxico, acumulado num dia. Aí esse boi passa meses comendo, né, essa ração que tem agrotóxico, e esse tóxico, ele gruda no músculo e na gordura da carne do animal. Seja ele frango, seja ele boi, seja peixe, tá certo? Então, onde tem mais agrotóxico? Numa folha de couve ou de carne?
num pedaço de carne, minha gente, agrotóxico, porque realmente fixa a gordura e o músculo aquele agrotóxico, tá certo? E é mais difícil. Então, você pode responder para a pessoa, mais difícil é você, tem mais agrotóxico do que minha folha, tá certo? A folha tendo agrotóxico, ela ainda traz mais benefícios que a carne bovina. Eu digo isso por experiência clínica, tá certo? É orgânico, você plantar em casa, ter um fornecedor, mas se não tiver essa opção, mesmo sem, mesmo com veneno, enfim, ainda é a melhor opção do que comer a carne, tá? Assim, doente. E por que se o boi... Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se a proteína, é com a proteína, né? Meu Deus, vou tirar a carne e minha proteína, meu Deus, por que essa preocupação com proteína? Gente, o boi come mato e tem proteína. E a gente que tem mais de 300 tipos de vegetais para comer, porque a gente não vai ter proteína? É essa, hein? Por que não acreditar, não confiar no que Deus orientou? Vamos na fonte primária, ao invés da fonte secundária, porque a nossa fonte são os animais e estão doentes, tá certo? Aí aqui tem parafraseando, que é um pesquisador na área de alimentação vegetariana, ele fala que proteína não é sinônimo de proteína animal, certo? E os vegetais, ele tem um processo mais de absorção, mas ele é contínuo e saudável. Quem consome a proteína vegetal é uma absorção contínua e saudável. Não é tão rápida a absorção quanto a da animal, mas em compensação ela fica contínua no seu organismo. Além de ter antioxidantes, além de ter outras propriedades nutricionais, a proteína animal. E quem estava na palestra de quinta-feira, que a proteína vegetal não faz com que o cálcio seja eliminado pela urina, ao contrário da proteína que faz isso. A proteína animal faz com que o cálcio seja eliminado na urina, tá certo? Então, qual é a orientação de Deus com relação à nossa citação? Aí tem uma citação de Ellen White que diz assim: verduras devem constituir nosso regime. Olha o que ela fala atrás. Nenhum grama deve entrar em nosso estômago. O comer carne não. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao homem. Adão e Eva comiam carne? Não comia. Agora vamos entrar no peixe. Aí todo mundo fala assim, mas peixe pode, né? Porque, mas, gente, peixe dá em árvore? Não, peixe é animal. Não, tem uma parte aqui da palestra que diz assim, pouca. E vamos lá. O peixe é contaminado por mercúrio e outras substâncias, até porque o nosso mar está contaminado, viu? Os peixes de cativeiro também são criados com antibióticos e hormônios, então nem de cativeiro nem do mar. A gordura do peixe, aí o pessoal fala, e o ômega 3, né? O ômega 3, o ômega 3. A nossa fonte de ômega 3 saudável, a semente de chia e as algas marinhas. Algas marinhas que o peixe tira o ômega 3. Então, a lição primária do ômega 3 não é de origem animal. A gente pode marinhas, tá certo? Então, tem mais gordura do que a gordura do ômega 3. A composição do peixe tem mais gordura saturada do que ômega 3. E o peixe contaminado aumenta o risco para diabetes, hipertensão, doença autoimune, doenças inflamatórias, tá certo? Todos os animais, Tainá, qual que absorve mais toxina? O peixe. Engraçado, né? O peixe ele absorve mais, ele é como se fosse todos são contaminados, mas se for colocar na classificação qual dos três ou mais, o peixe absorve mais por conta da sua, tá bom? Ele é mais fácil de agregar toxina. E por que Jesus comeu peixe lá em Lucas, Tainá? E siga o exemplo de Jesus, né? Jesus comeu peixe. Mas, minha gente, o peixe é diferente do nosso peixe. A nossa verdade presente de hoje é diferente. Sabe que sabe que é engraçado? Porque eu vejo a gente, nossa igreja fica tentando achar argumento para Deus. E eu recebo gente que não tem orientação que temos e aceita de boa vontade.
Eu tenho pessoas que são acostumadas a comer frutos do mar e peixe, eu digo assim, ó, vamos dar um tempo, ou então vamos tirar esses daqui, porque tem mais que vai inflamar mais você. Não, tudo bem, eu já estou acostumando o meu paladar, eu não sigo essa linha vegetariana, eu vejo que é mais saudável, traz alguém muito doente comendo isso, comendo aquilo, e eu fico olhando para a gente, lembra do povo de Israel? Será que a gente parece? E Ellen White fala sobre isso também, viu? Ela fala sobre isso também. No livro Ciência do Bom Viver. Ela fala o seguinte: em muitos lugares os peixes ficam tão contaminados com a se nutrem que se tornam causa de doença. Fica especialmente onde os peixes estão em contato com esgotos de cidades. Peixes que se alimentam destas matérias podem estar a grande distância, sendo apanhados em lugares que as águas são de modo que nada suspeita o perigo. Então, a pessoa diz assim, o peixe num lugar que a água é pura, que a vegetação é pura, mas esse peixe veio da onde, hein? Veio água contaminada? Não sabemos, tá bom? Então, qual é o plano, Tainá, depois que você falou isso? O que é que eu tenho que fazer da minha vida? Primeiro, que eu tenho que dizer para você que Deus, ele está desejoso que nós façamos a reforma de saúde. Até porque vocês acreditam que nós passarmos no céu e em Nova Jerusalém vamos comer carne, animais para poder comer? Jamais, né? Ele tem que acostumar já, senão, já pensou? Se você parar para pensar, meu Deus, o céu vai ser chato, não vou poder fazer churrasco, peixe assado, não vou poder comer asinha de frango, no... Vixe, eita, que céu chato, minha gente. Não, não pode, já tem que começar a mudar o paladar daqui, né? Tem uma passagem que fala, né, que as pedras irão clamar, e tem muitas pedras clamando por ela, da gente, às vezes até de forma diferenciada, né? E levando até para um rumo espiritual diferente, tá bom? Então, lá em Isaías 65, 25, diz assim: o lobo e o corvo juntos, e o leão comerá um boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A gente já leu aqui em Gênesis, falando, né, como era a alimentação do homem, ele pecou entre as ervas do campo, porque o homem passaria frente. Então, nem na Nova Jerusalém, nem nos carne, tá bom? Então, o plano original de Deus é. Então, voltando àquele texto, já estou concluindo, eu vou ler novamente. Números 34 diz assim: pelo que o nome daquele lugar se Brote Ratavá, ou seja, sepultura dos desejos. Portanto, ali enterraram um povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Aí eu vou fazer uma reflexão agora, gente. Será que nós estamos parecidos com Israel em sentir desejo pela comida das pessoas do mundo? Porque nós somos tão rebeldes em querer e reclamar da orientação que o Senhor deu? É muito sem graça, eu não gosto disso, sabe? Pede a Deus para mudar seu paladar, Deus orientação. Se submeta à vontade de Deus, que vai abençoar e vai honrar a sua obediência. É como eu falei, que você vai ser o alecrim dourado da sua casa, da sua igreja, mas vai amenizar a situação, porque vivemos num mundo de pecado e as doenças e a morte está aí para. Mas viver o plano de Deus é também testemunho de Deus para outras pessoas. E eu digo por mim, nem glorificar, enfim, eu não sou ninguém, meu Deus do céu. Mas quando a gente dá o testemunho, a gente faz pessoas mudarem. Por onde, no lugar que eu trabalho, por onde eu passo, para muitos hábitos. Por quê? Porque tem um testemunho, porque tem que dá certo e ver que dá resultado. Então, também que possa ter testemunhas vivas de Deus, porque a mensagem de saúde, né, dessa mensagem dos últimos dias, né, essa é a nossa presente, é essa mensagem de abandonar esses alimentos também na reforma de saúde. Mas não é só a parte nutricional, não, gente, é médios, tá bom? É atividade física, tudo associado, atividade de sono, a exposição solar, o descanso, a ingestão de água, a temperança, ou seja, o equilíbrio com Deus, tudo isso junto, esse pacote, com a alimentação ideal,
é o que vai nos promover saúde, tá certo? Não pegue só nutrição isolada, não, é tudo junto, tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje que eu tenho para vocês, falando essa questão de carne como alimento, tá bom? Concluí a mensagem desta manhã. Tainá, você é uma potência, Tainá. Aqui em casa, graças Capítulo 1, versículo e capítulo 2, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que possamos lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, pertence a Deus. E se queremos experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, que possamos fazer a vontade dele. Amém? Maravilhoso Amém. Deus, soberano Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez nos dar a oportunidade de relembrar essa página que nós já ouvimos em alguns momentos, já lemos, mas talvez aqui pararam na reforma, outros fazendo há muito tempo estão continuando, outros desistiram. Mas, enfim, Senhor, que o Senhor nos ajude, que a tua misericórdia alcance nós, nos dê poder dos altos céus, Senhor, podermos colocar em prática tudo que o Senhor nos orienta, porque o que o Senhor orienta para a gente é para o nosso bem, para a nossa salvação, é para alcançar outras pessoas também. Então, Pai, muito obrigado, que eu quero te agradecer desde já por corações convertidos nesta manhã de sábado, por pessoas que já se sua mente em mudar os hábitos, mais uma vez, esse alimento que, como diz a tua profetizada por ti, que não é um alimento natural para nós consumirmos. Então, muito obrigado por tudo, pelos nossos pecados, nossas falhas, e nos deleitoso na tua doce presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, logo mais teremos o ID ali com o pastor Edson Loura, aqueles que puderem e quiser, a partir das 6 horas da manhã até as 7. E eu terei a alegria hoje de estar na igreja do Verde Horizonte, ministrando a palavra de Deus. Deus abençoe, um ótimo dia, um grande abraço a todos, que a bênção sabática seja derramada na vida de todos vocês, em nome de Jesus. Grande abraço, Márcio, fica com Deus. Tainá, brigadão, você é uma potência, viu? Um abraço, Eliane, obrigado, Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Obrigado, Javani. Fica na paz.